Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos devem ter acompanhado no informe que é colocado no grupo, né, aos domingos, a passagem tema para as orações, momentos que os irmãos estão se reunindo, né, para orarem ali a partir das 5h30, e focando sempre nesse propósito, né, que pela pessoa do nosso pastor foi proposto nesses 21 dias, inclusive, né, hoje nós estamos fechando esse ciclo desses 21 dias para a honra e glória do Senhor, amém? E está lá em 2 de Crônicas, no livro 2 de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, uma passagem já muito conhecida, né? Hoje em dia você abre na internet, abre Instagram, esse versículo está espalhado, né? Na maioria dos irmãos, né? Principalmente nesse período. A gente está vendo aí muitos irmãos sendo levados, né, a declarar esse versículo, e a igreja é chamada a viver, né, de fato o que diz a palavra do Senhor nessa passagem. Lá em 2 de Crônicas 7, 14, capítulo 7, versículo 14, os irmãos podem se colocar de pé para a gente poder acompanhar a leitura, como já é de costume, né? E diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos declarar isso. Ainda de pé, né, que o diafragma vai liberar melhor. Ajuda aí até na tua voz, uma firmeza. Não, irmão, eu cheguei meio mais para lá do que para cá. Não, aí você vai declarar com ousadia, em primeira pessoa, essa passagem. Você consegue? Vamos dizer assim: se eu que me chamo pelo nome do meu Deus, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar, e se eu me converter dos meus maus caminhos, Ele vai me ouvir dos céus. Ele vai perdoar os meus pecados e vai sarar a minha terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode sentar, fique aí à vontade, em nome de Jesus. Né? Vamos nos sentar fisicamente e também sentar a nossa alma, no sentido de descansá-la, aquietá-la, né? Tentar realmente ficar aqui, não fisicamente apenas, mas quando você perceber que os seus pensamentos estão querendo ir, vale a janta, ainda vou providenciar, vale amanhã, tenho que ir bem cedo para pegar aquela ficha, sei lá para quê. Não, aí você vai voltar, você vai dar uma ordem à sua alma para ela ficar aqui, para nós sermos já achados de forma íntegra nesse momento. O Espírito, eu já sei que ele quer a palavra. A tua alma, ela necessita, mas ela é desobediente. E a tua carne, então, que eu diga, né? Ela vai querer que você se levante, ela vai querer que você se coce, ela vai querer tudo enquanto. Amém? E às vezes a gente se pega, irmãos, antes deixa eu tentar contextualizar, apesar de que eu sei que a maioria já conhece, né, o contexto aqui dessa passagem que Deus está respondendo ao rei Salomão, filho de Davi. Salomão ficou com essa incumbência, né, da construção do templo, a conclusão do templo, e aqui tinha sido já o desfecho. Aí teve a solenidade, né, a comemoração. Afinal de contas, o templo tinha sido concluído. E Salomão vai buscar Deus, vai falar com Deus, e Deus vem com uma resposta. O que é interessante é o que ele diz no versículo 13. Porque aqui, se o meu povo, né,
a condição, mas antes tem outra condição lá no versículo 13. Em que condição nós vamos fazer isso aqui? Né? Que é nos humilharmos, orar e buscar, e nos convertermos nos nossos maus caminhos. Olha o que é que diz no 13. A gente tentando alinhar, tentando associar aos nossos dias hoje, a nossa vida hoje de forma prática a essa passagem. Olha o que é que ele diz. Se eu cerrar os céus, olha a orientação de Deus. Olha o que Deus falou para o rei. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar dos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Resumindo, se o negócio acochar, se o bicho pegar, vocês têm a quem recorrer. E vocês vão usar esse lugar para isso. Vocês vão se reunir para isso. Lá nos finais aqui, nos versículos finais, a gente vai entender que ele estava se referindo àquele lugar. O povo ia se reunir para fazer isso, o povo de Deus. E hoje nós estamos nessa posição. Nós somos povo de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu, nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Antes havia outro povo específico. Aqui Israel, o contexto era esse. Aqui era para o povo de Israel. E hoje nós somos povo de Deus. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não vamos ouvir dele, não meu povo. Nós vamos ouvir meu povo. E vai mais além, meus filhos. Ele é o nosso pai. Amém? E aqui ele está falando, né? Está orientando o povo, dizendo assim, olha, quando vocês se verem numa situação em que parece que eu não estou ouvindo, não estou vendo a aflição de vocês, a terra não está frutificando, nada está acontecendo, que nós poderíamos usar hoje, e até usamos muitas vezes. Queremos ver o agir de Deus. Quem nunca declarou isso? Por que eu não estou vendo o agir de Deus? Eu oro, vou para a igreja, já confessei Jesus como meu Senhor, sabe por que eu não estou vendo? O que precisamos fazer? Por que eu não estou frutificando? Eu estou buscando, mas não estou frutificando. Medito na palavra, mas não estou frutificando. Algo precisa ser sarado. Muitas das vezes é a terrinha do seu coração. A terra que vai frutificar é essa, que está boa, amém? Para receber a semente. Às vezes podemos nos encontrar com um coração tão quebrado, rachado, ferido, que não entra mais nada. A semente, ela é boa, mas a terra, infelizmente, está inapta para receber. Por causa das coisas dessa vida, por causa de decepções, são tantos motivos, tantas causas que podem nos levar a essa condição, mas aí até nós enxergarmos, até nós entendermos, nós vamos passar às vezes por esse momento de querer questionar a Deus. Queremos achar que, oh Deus, por quê? Oh Deus, por quê? E muitas vezes o problema está exatamente debaixo do nosso nariz. Somos nós mesmos que estamos precisando rever os nossos conceitos. Chegarmos a esse lugar aqui. Se eu cerrar dos céus, de modo que não haja chuva. Que é isso? Tem gente que usa até essa expressão, o céu parece que está de bronze para mim. Eu clamo. Eu já ouvi crente, não sei se a irmã lembra, mas eu já ouvi crente dizer assim, no tempo que eu era, né, CATO, enfim, de outra religião, eu já ouvi, viu? A pessoa foi e disse assim, eu dizia assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E hoje está sendo assim.
Parece que quanto mais eu estou orando, menos as coisas estão acontecendo. Já ouvi de crente. Eu peço tanto por esses filhos, parece que esta é pior. Aí quando eu escuto um louvor, o céu está, não sei nem se existe letra assim, mas tem letra, eu sei que tem letra com essa expressão céu de bronze, por aí. Céu está de bronze. Aí chega a pessoa se quebrando e vai, né? Mas tem uma solução. Se parece que ele não está ouvindo, vamos tentar olhar para dentro de nós. Essa é a orientação de Deus. Porque povo dele, nós nos enquadramos aqui. Amém? Hoje nós somos povo dele. Podemos chegar com ousadia, com intrepidez e até ele. Não, irmã, mas aqui é o Antigo Testamento, isso aqui não se aplica mais nós. Não, não. Tiago não mandou não se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, não. Tiago não disse não, fazendo referência lá ao provérbio lá, que Deus resiste aos soberbos. Não, ele não citou não. Irmão, é para nós. É para a igreja também. Porque humilhação nos traz para a posição de dependência. A humilhação é uma posição de reconhecimento que Ele é Deus. Quando temos dificuldade para nos humilhar diante de Deus, deixa eu te dizer, algo muito perigoso, você pode estar caminhando como se você fosse seu Deus. Você que está mandando na sua caminhada. Os caminhos têm sido os seus e não os dele. Aí tem dificuldade mesmo, neguinho, de se humilhar. Não consegue mesmo não se humilhar. E a orientação dele aqui para o povo, olha, quando o negócio pegar, quando tiver difícil, ou seja, ele deixou claro que ia ter. Ia ter problema sim. E é difícil, irmãos. A gente passa por aflições, a gente passa por tribulações, passamos na certeza de que o peso de glória que nós iremos ainda desfrutar não se compara a nenhuma tribulação que nós passarmos aqui. Aí ele diz, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Isso se aplica à nossa vida, isso se aplica ao lugar geográfico que nós estivermos. Maraguape, Ceará, vou além, Brasil. Vixe, o negócio... Vamos aqui, vamos recorrer à orientação daquele que hoje nós dizemos que é o Senhor das nossas vidas. O que ele nos orienta quando o bicho pega? Quando a prensa vem? Olha o que ele orientou e não mudou, irmãos. Para nós que somos povo dele, nós nos enquadramos nessa passagem sim. Na palavra sim. Nós vamos nos humilhar. Se o meu povo que se chama... Você se chama pelo nome dele? Amém. Pois você vai se humilhar. Olha o que aqui diz Tiago. Vamos tentar ser bem rápidos. Então, por isso eu não vou esperar os irmãos abrirem. Mas eu vou tentar ser sucinta. Para a gente poder passar ir lá nessa passagem. Para fundamentar aqui o que nós estamos explanando. Olha o que aqui diz o 8. Tiago 4... dos versículos 8 ao 10. E aqui, ele está tratando no contexto em que eram orientações para irmãos que estavam vivenciando a situação de ciúmes, contendas, o negócio estava pesado aqui. E ele diz assim no 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, humilhai-vos. Pedro diz humilhai-vos na presença do Senhor. Pedro, ele leva humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. Então aqui, a orientação tanto dada a Deus, para o rei, para ele passar para o povo, era isso, nós nos humilharmos. Quero avivamento, por que não está acontecendo? Quero ver o fogo caindo, quer.
Quero cegos voltando a enxergar, ou enxergando aqueles que já nasceram cegos. Quero ver paralíticos andando, irmão. Eu quero ver gente que já foi desenganada. Amém, glória a Deus, aleluia. O nome disso é avivamento. Isso vem quando o avivamento ele é real ali no lugar. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai gerar quebrantamento. O quebrantamento advém de um reconhecimento dos seus maus caminhos. Ele vai começar a mostrar isso aqui, tira essa pereba aqui, tem esse problema aqui, tem essa mágoa aqui, tem esse rancor aqui, tem essa inveja aqui, essa mentira que te persegue faz tempo e você não larga ela, essa facilidade que você tem de tirar o que não é seu. Não é seu, mas foi só uma pedrinha, mas não é seu. E o ladrão, ele vai conseguir ter uma brecha na sua vida. Isso são maus caminhos. Não, mas o Senhor já me tirou dos meus caminhos. No dia que eu confessei Jesus, ele lá naquele culto abençoado lá, há 25 anos atrás, há 10 anos atrás, foi, amém. Ali ele já lavou-me, ele já me purificou de todo o pecado, irmã. É diário, é contínuo. É aquele que perseverar até o fim. Não foi naquele dia lá e parou, estacionou. Porque o nosso Deus não é um Deus estático. E a vida para a qual Ele nos chamou não é uma vida parada, rasa. É algo fluido, é algo que se move de dentro para fora. Mas coisas da vida, às vezes, vão nos deixando enferrujados. E parece que a peça não quer mais rodar. Aí a hora em que é necessário ir de volta para o óleo. E de volta para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não cai, ele não escorre. Onde há obstruções. Às vezes as obstruções são esses pecados que querem tenazmente nos assediar, que não querem nos largar. E nós também muitas vezes não queremos largá-lo. Por conta do orgulho. Muitos deles são o orgulho. Aí é a hora de nos humilharmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas eu quero se humilhe. Da humilhação virá o quebrantamento. Do quebrantamento virá a conversão. Eu já me converti, irmã, faz 25 anos. Ah, é? E por que tu mente tanto? Por que tu odeia o teu vizinho? Não se converteu? E por que tu tem inveja daquela pessoa lá do teu ambiente de trabalho? O quê, irmã? Eu invejo? Aí o Senhor vai negar? Vai negar? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É isso, se humilhar é se rasgar mesmo diante dele. E não é só o exterior. Porque hoje em dia o que não falta é performance, né? A gente vê nos cultos, pessoas às vezes estão quebrantadas, mas quando vai ver a vida, é muito diferente daquilo ali, infelizmente. E nessa humilhação, cada um vai ter uma reação. Tem gente que vai chorar mesmo, tem gente que vai berrar. Porque dói, irmãos, quando a gente começa a ver o quanto a gente está falhando com Deus, quanto a gente precisa se consertar. Dói! Quando a gente olha para a perfeição dele, a santidade dele, e vê que a gente está muito aquém, muito distante. O normal é doer. Se humilhar e orar e me buscar. Não vou abrir, mas Jeremias 29:13 diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queremos ver sim a chuva caindo sobre a terra. Queremos ver sim a terra sendo sarada. Terra é o seu coração, é a sua família, não sei, própria igreja local, a igreja do Senhor como um todo, o Brasil.
assim, a nação que o Senhor te colocou, a sua cidade, o seu estado. Vamos buscar. E buscar inclui orar. E você não vai me responder. Mas você cumpriu direitinho o propósito? Aquilo que foi proposto pela nossa liderança? Você cumpriu? Irmã, isso é religiosidade, negócio de ter que seguir até não, o nome disso é disciplina. O nome disso são disciplinas espirituais. Alguns usam essa expressão. Sabe por que a gente precisa disciplinar mesmo a nossa carne, a nossa alma? A gente precisa sossegar ela. Porque lá em casa é um treino para o que eu vou fazer aqui. Se eu não consigo sossegar ela lá, eu te garanto, aqui tu não sossega ela. Aqui tu não aquieta ela. É um treino. A semana toda. Aí aqui é um ajuntamento. E vai acontecer aquilo mediante o que cada um tem vivenciado no Senhor, com o Senhor. A fome e a sede, ele vai liberar a chuva, ele vai liberar a água conforme a fome e a sede dos que estão pedindo. E essa fome e essa sede, ela só cresce à medida que nós buscarmos, à medida que nós orarmos, à medida que nós clamarmos. Amém? E por último, aí é que ele diz, né? E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vai se humilhar, você vai orar, você vai buscá-lo de todo o coração e vai achá-lo, porque é assim que funciona. Tem que ser de todo o coração. Não é algo mecânico, mas eu não tenho, irmã, assim, nem vontade. Pois fala para ele. Fala para ele dessa forma aí. Fala para ele. O que você não pode é viver a vida desferindo golpes no ar. Eu acho que uma das coisas mais tristes deve ser a gente passar anos e anos vindo para uma congregação, uma igreja local, enfim, fazendo todo o rito, e lá na eternidade, ou melhor, lá no momento do juízo, você ouvir aquilo que ninguém vai querer ouvir. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheci. E começarmos a pecar deliberadamente, a insistir nisso, não nos abrirmos para a correção, queremos nos reconhecer como filhos de Deus na hora das bênçãos, para ter as nossas orações atendidas, para estar aqui comungando com os irmãos. É muito bom, é legal e tal, tá certo. Mas e a correção? Porque ser filho se aplica também a ser corrigido. E quando a palavra ela começa a vir como coceira, não é normal. Eu quero criar mestres para mim. Aí eu vou aonde? Eu vou para a internet. Eu vou começar a ir para o YouTube, porque lá, eu te garanto que você vai encontrar as mensagens das mais variadas que você possa imaginar. Mensagens que tudo que você possa imaginar não tem problema. Inclusive beber álcool. Inclusive casar 2, 3, 4 vezes com as pessoas vivas, viu? Estou falando casando e deixando lá as outras vivas. A gente vai procurar mestres que Paulo alertou sobre os falsos mestres, ensinam falsamente, ensinam falsas doutrinas, não é a sã doutrina. Aí a gente nunca vai se abrir para a conversão verdadeira, a conversão dos maus caminhos. Aí persiste ali nos maus caminhos, teve a oportunidade de um dia conhecer o caminho, a verdade e a vida, e decidiu seguir os seus caminhos. Com Deus há um caminho. Esse caminho é Jesus. Caminho
É para Ele que a gente olha. É Ele que a gente tem como parâmetro, como padrão. Se vai descer o padrão, não é Ele. Não é com Ele, então. São os seus caminhos. E Ele diz que vai perdoar os pecados. Isaías 59, 2, olha o que é que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eita, era pesado, não era? Havia uma parede de divisão. Paulo fala isso lá na carta aos Efésios. Havia uma parede, ela foi derribada pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo lá na cruz. Ela foi derribada. Mas se não vigiarmos, se não formos diligentes, nós podemos fazer essa divisão no sentido de que, não, é a minha vontade. Isso é se fazer inimigo de Deus e não amigo de Deus. Quando nós não ouvimos, não acolhemos, não retemos a vontade dele para a nossa vida. Estamos agindo não como filhos, mas como bastardos. E que Deus nos livre disso. E todo dia, Deus nos dá a chance, amém? Deus nos dá a oportunidade. Em Provérbios 28, Provérbios 28, no versículo 13. Na NTLH, a tradução é muito, muito boa mesmo, muito pertinente. Mas na minha, que a Ara diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Aleluia, confessar e deixar. Nesse processo de humilhação, ele vai começar a mostrar o que é que não está agradando a ele, o que é que você vai precisar largar. Aí vai vir o quebrantamento. Você vai estar ali orando, buscando, pedindo força, pedindo graça. E a conversão, ela vai acontecer. E a conversão nada mais é do que você está aqui no caminho e você vê a necessidade de voltar, é se arrepender. Não existe arrependimento sem a pessoa sair daquela vida ali que ela está. Não, mas chora, foi remorso, qualquer coisa do tipo. Porque o arrependimento genuíno, ele gera transformação. É humilhação, quebrantamento, arrependimento, transformação. Não vai voltar a fazer. Olha o que ele disse para a mulher adulta, que a mulher estava morrendo de medo. Ela ia morrer apedrejada. Ela estava... Aí Jesus foi: cadê os teus acusadores? Nem eu tampouco vou te matar aqui com pedrada. Vai e não peques mais. Isso aqui, pessoal, nada mais é... Sabia que vez ou outra nós estamos vivendo essa situação? Revivendo isso aí? Ai, Senhor, isso aqui, amém, vai lá. Pede perdão, vai se consertar. Conserta os teus caminhos, pede perdão por isso aí. Ele é rico em perdoar. Amém. Ele é pai das misericórdias, Paulo diz. Só não volta a fazer. Porque aí já vai se tornar um pecado deliberado. Amém? Então que o Senhor, Ele venha, né, mover em nós. Porque eu creio que esses 21 dias não foram em vão. Né? Foram dias em que o Senhor me falou muito, renovou muita coisa no meu íntimo, né? Foi me mostrando muitas coisas, coisinhas que
A gente vai deixando acumular, acha que não tem nada a ver, mas na verdade tem muito a ver, porque Satanás estava ganhando pé, ele estava começando a ganhar espaço, tinha ganhado já espaço em certas áreas, e o Senhor, quando a gente permite, ele vai mostrando, ele vem com a luz dele, né? Iluminando, quando a gente para para ouvi-lo, né? Que o Senhor nos faça, né, andar verdadeiramente como filhos que estão nesse estado de dependência daquilo que Ele tem para falar, daquilo que Ele tem para dizer, ó, isso aqui está acontecendo na tua vida, mas o caminho é esse aqui. O caminho da mudança é esse aqui. O caminho da restauração da tua vida, da tua família, do teu casamento, é esse aqui. Não importa qual seja a área. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele nos deixa com orientação. Não, isso aí foi ali para Salomão e para o povo. Não. Deus não nos deixa alheios, amém? Ele nos orienta, Ele nos dá um norte. É um Deus que dirige os nossos passos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.